Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Emã. A gente está em mais uma série de devocionais Rumo Certo e hoje a gente vai falar sobre o chamado, tendo como base o que está escrito em Romanos 8, versículo 30. Diz assim: aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. A gente vai se ater mais a esse segundo passo do processo de salvação. Aos que predestinou, também chamou. E já aí nós temos algumas dúvidas, algumas divisões até no meio da própria igreja. Como assim aos que predestinou também chamou? O Senhor chama só alguns, o Senhor ignora outros, Deus tem os seus preferidos. Como é isso? O que a gente entende é que o Senhor nos predestinou para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus, para que a gente glorifique o seu nome, para que a gente reflita toda a sua glória e o seu amor. Essa foi a predestinação, esse é o plano original dele, aquele lá do Jardim do Éden. É como alguém que decide construir uma casa e decide que o projeto desta casa será para um lar. Esta casa será um lar. E então, projetando, ele faz de forma que aquela casa sirva a uma família. Todas as suas funcionalidades e detalhes concorrem para que ela seja um lar. Porém, quem recebe esse projeto, quem recebe essa casa, pode fazer dela um bar, uma empresa, um comércio, talvez uma boate. Ao invés de ser um lar, talvez se transforme até em um lugar de brigas, de rixas, de confusões. Aquela casa, aquele projeto havia sido predestinado para ser um lar. Mas, infelizmente, a forma como receberam esse projeto e responderam a esse projeto fez com que ela se tornasse qualquer outra coisa. Nós fomos chamados para sermos semelhantes ao Filho Jesus. Para a gente entender melhor, eu tenho uma ilustração para vocês. Digamos que em um grande reino, rico, poderoso, há um homem que deve muito ao rei. E por mais que ele se esforce, ele não consegue pagar a sua dívida. Ele trabalha, ele fica exaurido tentando pagar a sua dívida, mas não é capaz porque a dívida é tão alta, vindo até ao ponto de mendigar. Ele passa a mendigar, ele perde todos os seus recursos e o rei, sabendo da condição desse homem, o rei sendo extremamente bondoso, benevolente, misericordioso, decide pagar a dívida desse homem. Decide que não só o homem terá a dívida perdoada, mas também será co-herdeiro do seu próprio filho. Isso mesmo, o rei decide adotar aquele devedor, aquele mendigo espiritual. O rei, chamando o seu filho, chamando o seu administrador real, eles fazem um plano. Ei, vamos chamar embaixadores para dizer, para dar uma boa notícia. Todos que estão devendo podem ser perdoados e, bem mais que isso, podem fazer parte da família real. Que plano maravilhoso! O administrador real, então, que é aquele que executa todo o poder do rei na terra, chama um embaixador, entrega para ele o seu próprio selo, o selo que é a garantia de que aquela mensagem vinha do rei, e diz: vá até o homem mendigo, diga para ele que a dívida está perdoada. E o embaixador vai contente dar aquela boa nova, dar aquela notícia, porque, um segredo, o embaixador também já havia estado naquela situação. O embaixador nada mais era que um escravo antigo que também teve sua dívida perdoada, que também foi comprado e agora servia com alegria, satisfação e dignidade no palácio. O embaixador vai contar para o homem: ei, você não tem mais dívida, pode vir comigo. O homem, então, tomado de alegria: eu não tenho mais dívida, mas e agora? O que faço para tomar posse dessa promessa? Como tomar posse de uma bênção tão grande assim? O embaixador diz: vem comigo. E eles caminham juntos, rumo até o palácio.
Isso seria o discipulado, não é mesmo? O embaixador leva ele, o apresenta ao rei, o apresenta ao administrador real. E então esse homem pode tomar posse de toda a sua herança espiritual e responder ao seu chamado. Mas agora ele tem uma promessa tão grande de ser filho do rei, mas ainda possui suas vestes sujas da imundície, ainda possui hábitos grosseiros. Ele não se parece em nada com o filho real. Ele não se parece em nada com o príncipe. E agora? Então ele passa por um processo. O administrador real, que até aqui você já entendeu que é o Espírito Santo, então começa a regenerar esse homem e a transformá-lo e a trocar suas vestes para que ele fique parecido com o filho. Esse homem então passa a olhar para o embaixador, que você já entendeu que é o evangelista, né? Passa a olhar para o embaixador e a ter nele um exemplo. Passa então a ser regenerado pelo Espírito Santo, esse administrador real, e olhando para o filho, sendo transformado de glória em glória. Esse homem passa a olhar para o filho e a ser semelhante ao filho. E aí, qual é a sua resposta a esse chamado? Hoje o Senhor também está te chamando para ser não apenas filho, mas parecido com o primogênito de muitos irmãos. Vem fazer parte dessa família. Não seja como aqueles que vão negligenciar o chamado, porque a forma como você responde ao chamado vai testemunhar se você é ou não escolhido. Hoje, o Espírito Santo está te convencendo através dessa mensagem, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está falando com você. Agora, após ser convencido, seja também convertido. Passe por esse processo, porque então você será semelhante ao Filho Jesus. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou, porque o próprio Filho pagou a dívida. E aos que justificou, glorificou, porque você pode se assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Qual é a sua resposta a esse chamado? Então, eu peço que você também compartilhe essa pergunta com outros, curta e se inscreva no canal.